Bom, esse mês a gente está falando sobre as missões, né? E calma aí, vamos ver. E nesse quesito das missões, eu estou trazendo 4 palavras que vão tentar explicar ou quebrar em nós alguns paradigmas da nossa vida. 4 palavras sobre missão, que é remissão, comissão, omissão e compromissão. Nossa vida, a gente sempre ouve falar sobre missão e a gente acha que missão é realmente aquela pessoa especial. Nós estamos todos numa era de super-heróis, né? X-Men e Marvels, e a gente acha que missionário é um ser que tem capacidades sobrenaturais para alcançar objetivos sobrenaturais e lutar com espíritos sobrenaturais, né? Mas não, eu queria que a gente pudesse entender que missionário, que cada um de nós somos missionários, né? E antes de começar a palavra, hoje é dia dos namorados. Você que tem o seu namorado aí, a sua namorada, dá um abraço nele, dá um abraço nela, né? Fala assim, feliz dia dos namorados. Se esforce um pouquinho aí para mostrar o teu amor por ela, por ele hoje, né? Que Deus abençoe muito a sua vida de namorado. Casado também é namorado, tá? Outro dia ele falou assim, você não comprou presente de namorado? Sou namorado, sou casado, né? Mas continua sendo namorado, tá? Que a gente possa continuar amando eternamente a nossa namorada e o nosso namorado. Quer dizer, a da mulher, o namorado, do homem, o namorado, tá? Bom, voltando à questão da missão, eu tenho falado sobre uma tal de missão ordinária. O que é uma missão ordinária? Não no sentido negativo da palavra ordinária, mas no sentido comum. Missão ordinária, na verdade, é a ideia de que todo cristão é um missionário, ou se você não é um missionário, você é um campo missionário. Se você não entende que a sua vida ela foi criada para pregar o Evangelho, para falar de Jesus para as pessoas, você precisa ouvir de Jesus e você precisa receber esse Jesus na sua vida. Falei também que a ideia da missão ordinária significa que o cristão é igual a missionário. Ou seja, se eu tenho Jesus, se eu conheço Jesus, se eu vivo Jesus, naturalmente eu já sou um missionário. Eu não preciso ir para uma viagem missionária para ser missionário, eu não preciso ir para a África para ser missionário, eu não preciso fazer algo especial ou ter talentos e dons especiais para ser missionário, mas eu acredito que a gente poderia até eliminar uma dessas palavras. Não vamos chamar mais de missionário, vamos chamar todo mundo de cristão, porque se você não é cristão lá no campo missionário, não adianta nada. Então assim, eu queria que a gente pudesse, talvez o paradigma que a gente tem na nossa cabeça, aquela ideia fixa que a gente tem de que o missionário é um cara que vai para um lugar diferente, que faz uma coisa diferente, que é um ser sobrenatural, e a gente acha que isso é um missionário. Eu por muitos anos achei isso. Antes de ir para o Amazonas, eu participava de um grupo chamado Missão Diáspora, e todas as férias a gente ia para um campo missionário e a gente trabalhava com um missionário. Eu olhava para ele e falei, como que esse cara consegue fazer tudo isso? Ele consegue fundar 5 igrejas, o camarada toca todos os instrumentos, o cara faz um monte de coisa, tem um barco hospitalar, o cara é um ser sobrenatural. E eu achava que eu tinha que ser um desses. Aí um dia eu falei, Deus, me envia para lá que eu quero ser um desses, né? Todo menino quer ser um super-herói, né? E aí eu queria ser um desses. Eu fui lá e achei que eu ia ser alguém especial. Passei 9 anos no Amazonas e achei que aquilo era a vida missionária. Aí eu voltei para São Paulo, minha esposa, a gente ficou grávido, né? A gente ficou grávida da Sarinha. Dela nasceu, e ainda não nasceu nada, né? Ainda estou grávida, né? E aí a gente voltou para São Paulo porque eu queria me preparar para ser um missionário melhor. Aí eu cheguei em São Paulo e percebi uma coisa muito interessante, que aqui em São Paulo eu sou mais missionário do que eu era lá no Amazonas. Porque lá no Amazonas existe uma certa fachada de missionário. Pô, quem é o cara que larga tudo e vai fazer missão lá? Daí você cria uma fachada de tipo assim, você não é o Homem de Ferro, mas você colocou a máscara do Homem de Ferro, você acha que é o Homem de Ferro, e as pessoas olham para você e elas falam, você é o Homem de Ferro. Mas quando eu cheguei aqui eu tirei a máscara, porque aqui eu não era mais o Homem de Ferro, não tinha aquela máscara. Mas aqui em São Paulo, eu experimentei o que é ser um missionário de verdade. Na verdade, aqui em São Paulo eu percebi que ser cristão significa ser missionário.
Então eu queria que a gente pudesse pensar nisso. Sabe, toda vez que a gente fala sobre missão, a gente vai para os povos não alcançados. A gente sempre vai para aquela tal da janela 1040, que na latitude e a longitude dos graus 10 e 40 forma uma janela que tem todos os países, assim, Afeganistão, Japão, alguns países da África e leste europeu, e essa janela é a janela não alcançada, e a gente fica muito preocupado com essa janela que ainda não foi alcançada, que eu acho que é muito importante. Sinceramente, eu acho que é muito importante. Mas ninguém falou para você o que no planeta Terra já foi alcançado. Eu queria mostrar isso para vocês. Os evangélicos no mundo, para vocês terem ideia, o lugar onde tem mais evangélicos pentecostais no mundo é o Brasil. Agora presta atenção nessa estatística que você vai entender o que eu estou falando. Olha só, lá nos Estados Unidos existem 44 milhões de evangélicos. No Brasil existem 27,6 milhões de evangélicos. Na África, a Nigéria tem 25 milhões, a Etiópia tem 10,3 milhões, no Quênia tem 9,4. Na Ásia, a Coreia do Sul, 50% da população da Coreia do Sul é evangélica. Na Índia, 11 milhões são evangélicos. Na Indonésia, 5,3 milhões. Entre os latino-americanos, na Argentina tem 2,5 milhões e no México tem 2,4 milhões. Sabe, a gente exagera muito quando a gente chega aqui e fala assim, tem muitos países que não foram alcançados. Tem países que não foram alcançados. Eu tenho certeza que tem. Mas olha isso. Olha quanto já foi alcançado. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu queria que você pensasse um pouquinho. Será que a gente precisa ainda de missionários que largam todo o seu trabalho, fecham a tua empresa e vai embora para ser missionário em algum lugar? Será que precisa de tudo isso? Ou será que todos os cristãos espalhados na terra, que todos aqueles que conhecem a Jesus, deveriam realmente viver a Jesus? Assim a gente não precisaria ficar enviando um monte de gente, porque a gente já tem um monte de gente. O problema é que esse monte de gente não está vivendo Jesus Cristo como deveria viver. E a gente tem aquela noção de que missão é para pessoas com poderes sobrenaturais. Não é para mim não. Não, Deus, eu não sou nada. Eu não sei fazer nada, eu não toco. Minha voz é muito feia. Eu não sei fazer. Queridos, eu queria que a gente pudesse quebrar essa ideia de que missão é para gente especial. Não é. Você é especial porque você foi uma pessoa escolhida por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi convocado para fazer parte da família de Deus. Você foi adotado como filha e filho de Deus. E isso basta para você ser um missionário. Há um tempo atrás veio aqui o pastor Kim Chol-Kim Moksanim, né? Pastor Kim Chol-Kim Moksanim, lá de São Gabriel. E ele, lá no Amazonas, eu já estava morando com ele há uns 5 anos. E ele um dia, a gente estava na aldeia, evangelizando. E ele sentando do meu lado, a gente estava tomando banho no rio. E aí ele olhou para mim e falou assim: puxa, Joel, eu tenho inveja de você. Eu falei: que? Você é louco? Ele falou: eu tenho inveja, porque você toca vários instrumentos, você consegue trabalhar com as crianças, você fala bem português, você fala inglês, você é dentista, você consegue pregar lá na frente, você faz reunião de jovens, você dá aula para os adolescentes, você consegue fazer tudo isso, e eu não consigo. Eu falei: pastor Kim, olha para você. Você fundou 5 igrejas. Você forma 50 pastores por ano. Você já está 27 anos no Amazonas. E você tem inveja de mim? Sabe, muitas vezes a gente olha para nós, a gente não entende o quanto que Deus pode fazer através da sua vida. O problema é que você precisa deixar Ele fazer. Você precisa deixar Ele usar a sua vida para aquilo que você foi criado para fazer. Cada um de vocês foi criado de uma forma diferente. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo distribui dons. Ele dá dons para você.
Você tem dons na sua vida e esses dons precisam ser usados. Nós precisamos entender, nós precisamos encontrar a nossa identidade. Você precisa entender que você é uma pessoa escolhida por Deus. Aí no seu boletim tem o texto de hoje que diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará algum? Você é escolhida de Deus. Você é uma pessoa separada para Deus, assim como o presbítero orou aqui na frente. Você é separado para Deus. Deus te escolheu. Vamos olhar um pouco para o texto de Romanos e vamos voltar um pouquinho para o versículo 16 e o versículo 17 do mesmo capítulo, que diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender hoje nas nossas vidas é que nós precisamos encontrar a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Você é escolhido porque Deus escolheu você para ser filho e filha dele. Na verdade, quando a Bíblia fala sobre Jesus, ele fala assim, que Jesus é o único filho, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Quando a Bíblia fala que Jesus era o único filho, a gente pensa assim: puxa, mas e eu? Eu não sou filho também? Aí você pensa assim: não, você é filho. Por quê? Porque Deus te adotou. Se você olhar a Bíblia, ela fala que por adoção nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Eu não sei se você já participou de um processo de adoção, mas muito provavelmente você passou por um processo de adoção do seu cachorro. Quando você foi comprar o seu cachorro, você escolheu o cachorro. Você chegou ali na ninhada, aí você viu vários cachorrinhos e você ficou procurando qual deles vai ser o meu cachorrinho. Aí você vai lá e você escolhe aquele que é mais bonitinho, aquele que é mais fofinho, aquele que é, sei lá o que é, como você escolhe. Mas você foi lá e você pegou aquele cachorrinho e você falou assim: agora ele é meu. Aí o que você fez com ele? Você botou um nome nele. No dia que você botou um nome nele, ele é meu. Sabe, Deus, Ele adota as nossas vidas não como cachorro, né? Não estou dizendo que seu cachorro não é importante, tá? Seu cachorro é importante, não precisa ficar triste comigo. Gosto muito de cachorro também. Mas sabe, Deus, Ele te aceitou como filho. A minha esposa, esses dias, ela está assistindo um programa aqui de adoção, né? E ela sempre vem contar as histórias das adoções, né? E graças a Deus, acho que Deus está movendo no coração dela para a gente adotar alguns, né? De repente, né? Deus abençoe aí, né? Mas assim, sabe, quando Deus, Ele olha para a gente, Ele escolheu cada um de vocês para ser filho e filha. Acontece que Ele não é um Deus, Ele não é um Deus autoritário, ditador. Ele não é um Hitler da vida que vem e laça ao teu pescoço e começa a te puxar e fala assim: agora você vai ser meu filho, senta aqui que você vai ser meu filho. Não, Deus é uma pessoa extremamente gentil. Deus, um outro apelido de Deus é amor, né? Deus é amor. E Ele nunca vai te forçar ou arrebentar a porta do seu coração e entrar lá dentro e falar: agora esse coração é meu. Não faz o estilo de Deus. Deus, Ele já te escolheu, mas você precisa abrir a porta do seu coração, porque se você não abrir a porta do seu coração, não tem como Ele entrar, porque Ele não vai invadir, Ele não vai te dominar, Ele não vai te conquistar assim, arrebentando tudo e transformando você em filho e filha. Ele está batendo na sua porta. Se você abrir, como diz em Apocalipse, Ele vai entrar e você vai se tornar filho. O versículo 19 diz o seguinte, eu gosto muito desse versículo. Esse versículo ele diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza está esperando os filhos de Deus aparecerem. A natureza está olhando e está falando: puxa, cadê os cristãos? Cadê eles? E nós estamos aqui, a criação aguarda. O versículo 26 e 28 então vai dizer o seguinte: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E essa é a chave do que eu quero falar para vocês hoje. Cada um de nós fomos chamados de acordo com o seu propósito. Fomos chamados de acordo com aquilo que estava no coração de Deus. Esse texto fala que todas as coisas, eles se voltam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí vem o nosso versículo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação para com os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Depois, se você continuar lendo, você vai ver: nem morte, nem poderes, nem potestades, nada pode separar, nem altura, nem profundidade, nada pode separar. Quando nós encontramos a nossa identidade com Deus, quando nós entendemos que somos escolhidos, quando nós entendemos que somos chamados. Então a missão, na verdade, do que a gente está falando, a missão de ser cristão, na verdade, ela é uma comissão. A comissão tem dois significados para comissão. Comissão é aquilo que o seu funcionário ganha se ele vender bastante, né? Se o funcionário vende bastante, você ganha uma comissão. Mas a comissão também é um chamado. A comissão também é uma incumbência, é um dever, é algo que o patrão coloca sobre a vida do empregado. Olha, sua tarefa é essa. Você vai fazer isso. Você foi comissionado para fazer uma coisa, para prestar contas de um trabalho, de uma função que você foi colocado na sua vida. E Deus olha para cada um de nós e Ele tem um chamado. Deus olha para cada um de nós e Ele sabe que você tem uma função aqui na terra. Você foi criado para uma coisa. Agora, o que a comissão tem a ver com a nossa igreja? O que ser chamados tem a ver com a igreja? Eu vou dizer para você: tem tudo a ver. A palavra de Deus para a igreja, quando você lê no grego, no Novo Testamento, você vai ver que a palavra igreja, ela é expressa com a palavra eclésia, ou eclesia, sei lá como você quer ler. E a tradução literal de eclesia significa chamados para fora. Não é interessante? A igreja significa chamados para fora. Então todos aqui, que estão aqui na nossa igreja, são chamados para fora. Você não é chamado para ficar aqui no confortável, no gostosinho, vamos ficar aqui quentinho, todo mundo junto, amigo, unido, ninguém se separa. A nossa igreja é tão unida que ninguém entra e ninguém sai. Não. A gente precisa entender que essa igreja, ela foi feita para mandar a gente para fora. A gente tem uma porta de entrada, mas a gente tem 4 saídas aqui para trás. Sabe, um dia o pastor Moisés falou para mim: Paulo Joel, você sabe qual é o meu sonho? Eu falei: qual? Meu sonho é um dia chegar nessa igreja e não ver ninguém que eu estava cuidando há 5 anos atrás. Ele queria que todos que estavam aqui fossem missionários e fossem embora, fazer alguma coisa para proclamar o evangelho em algum lugar do mundo. E eu acho isso fantástico, porque a igreja significa chamados para fora, chamados para alguma coisa. Você foi chamado, você foi comissionado para alguma coisa. Chamados para fora significa que nós participamos de uma comissão santa. Uma comissão santa que vai alcançar o mundo para Deus. E você não precisa ir para o outro lado do mundo para alcançar a pessoa. Ontem eu celebrei o casamento e eu sempre lembro desse texto. Não falei, mas sempre lembro do que o pastor Moisés fala nos 500 mil casamentos que eu já vi ele fazer, né? Ele sempre diz o seguinte: que o seu overseas, né, tem o outro lado do mundo,
é nas tuas costas, né? Porque se você olhar para cá e você começar a andar para procurar dar a volta no mundo, você vai chegar nas suas costas. Quem está nas suas costas é a sua esposa. Então você precisa aprender que o seu campo missionário é tua esposa e você precisa alcançar ela para o Senhor Jesus. O seu overseas, o seu campo missionário, o outro lado do mundo, os confins da terra, significa as pessoas que estão dentro da sua casa. Você precisa começar a evangelizar os seus filhos. Você precisa ensinar eles a viver Jesus. Sabe, tem muita gente que fala assim: quer saber? Eu vou mudar de igreja, porque essa igreja aqui, o setor educacional está muito ruim. O setor educacional não está ensinando meus filhos a andar com Jesus. Eles chegam em casa, eles falam palavrão, eles não leem a Bíblia, eles não oram. Então essa igreja aqui é muito ruim. Eu vou mudar de igreja, porque na outra igreja eles vão ensinar meus filhos a andarem no caminho do Senhor. Eu queria dizer para vocês que esse pensamento está completamente errado. A igreja, opinião minha, tá, pessoal? A igreja não tem a responsabilidade de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. A igreja tem a responsabilidade de te dar instrumentos e te dar um ambiente para você tentar viver Jesus aqui nesse lugar. E a igreja vai te dar a oportunidade para você desenvolver seus dons e talentos e encontrar eles, para você poder usar eles para alcançar mais vidas. Mas se existe um lugar que os seus filhos deveriam aprender a viver Jesus, se existe uma escola que deveria ensinar os seus filhos a viver Jesus, é lá na sua casa, na mesa de jantar, tomando o café da manhã, assistindo televisão, passeando no zoológico. Sabe, eu acredito que se nós, como famílias, como pais e mães, nós abraçarmos essa ideia de que eu preciso ensinar meus filhos em casa a ser cristãos, mesmo que a nossa igreja não tenha o melhor sistema educacional do planeta, não vai ter problema. Sabe, às vezes a gente não entende isso. Eu sei que a gente tem a igreja, eu estou definindo aqui uma ideia de igreja como chamados para fora, mas eu tenho um grupo, 2 casais que estão trabalhando com missões, e a gente tem reunido periodicamente, quase toda semana, para falar sobre missões. E a gente tem percebido que a gente precisa começar com as missões dentro da igreja. Porque se a gente não consegue fazer nem dentro da igreja, a gente vai fazer lá fora o quê? A gente vai ser artista lá fora, né? Sabe, fingir que é crente. Sabe o que é fingir que é crente? Sabe, quando você vem para a igreja, às vezes em 4 horas, em 2 horas, 1h30 que você fica aqui na igreja, dá para fingir que você é bonzinho, que você é generoso, que você ama todo mundo. Mas a tua esposa sabe como você é. Sabe, a gente precisa começar aqui dentro. Sabe, tem tanta coisa que a nossa igreja faz e que você não sabe que tem na nossa igreja. E existem vários trabalhos que a gente que são realizados através da nossa igreja. Que trabalhos que são? A gente está tentando criar uma surpresa para vocês no final desse mês, para todo mundo entender o que toda igreja faz. E você talvez se encaixe em algum deles. Talvez você fale: puxa, eu preciso participar disso. Chamados para dentro. Para quê? Para que possamos ser chamados para fora. E isso é a comissão. Então a comissão, uma definição que eu trago para vocês de comissão é o seguinte: comissão é fazer aquilo que eu fui criado para fazer. Comissão é fazer aquilo que eu fui criado para fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem um violão, né? Esse exemplo me deram quando eu era pequenininho. Imagina você pega um violão desse, muito bom, esse violão é magnífico. Eu vou pegar até o do Daniel, que é mais caro. Você pega esse violão e você começa a varrer o chão, usar ele de rodo, sabe? Para tirar água. Pega o violão e faz isso. Olha a cara do Daniel, como ele tá. Só de imaginar o violão dele fazendo aqueles barulhos assim. O violão não foi feito para isso. O violão foi feito para tocar, para sair um som bonito dele. Sabe, e às vezes é isso que a gente faz com a nossa vida. Deus criou você por um propósito, e você está arrebentando a tua vida. A gente está usando a nossa vida de uma maneira errada.
Muito porque você ainda não descobriu que você é um violão. Você ainda acha que é um rodo. Você precisa encontrar a sua identidade em Cristo Jesus. Porque quando você encontrar a sua identidade em Cristo Jesus, você vai saber o que é para fazer. Aí a gente olha para essa definição e a gente pensa o seguinte, né? Fazer aquilo que eu fui criado para fazer. Mas fazer o que, camarada? Joel, fala para mim. O que é para fazer? Né? Então vamos lá, vamos para a parte mais prática. O que a gente vai fazer? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29 vai dizer o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Olha, lembra de quando você foi chamado. Talvez nós não tínhamos essa ideia sobre Jesus nas nossas vidas. Sabe, uma das coisas que mais, talvez a coisa que mais me satisfaz em ser pastor, é olhar pessoas sendo transformadas. Não tem nada mais gratificante para mim do que olhar pessoas sendo transformadas. E várias pessoas aqui entre vocês, eu conheci antes de vocês terem Jesus de verdade no coração. E olhando para vocês hoje, isso me dá tanta alegria. De ver o quanto você amadureceu, o quanto que você conhece Jesus hoje. Quanto Jesus tem transformado a sua vida, as suas ideias, os seus princípios, os seus valores. E sabe, Deus te chamou para isso. Deus chamou você para fazer uma coisa, a gente vai olhar isso, né? Ele chamou você para proclamar a Cristo, a pessoa de Cristo para o mundo. Agora, você fala assim, mas Joel, você não está entendendo. Eu não tenho o dom da palavra, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, eu sou tímido, nós oriental é tudo tímido, né? A gente é tímido, a gente não consegue falar para as pessoas. Alguns não, né? Alguns são bem estabanados, né? Mas assim, a maioria é bem tímido e a gente não sabe o que é para falar. Queridos, você vai falar do jeito que você sempre fala. Você não precisa colocar uma máscara de super-herói para você falar de Jesus para as pessoas. Sabe, teve uma vez que teve um pastor coreano que veio no Brasil, Po Yong-cho, um dos maiores pastores do mundo, né? E ele foi pregar lá no ginásio de Ibirapuera. Isso já faz uns quase 25 anos, né? Ele foi pregar lá no ginásio do Ibirapuera e eu fui lá. E a maioria do povo que foi lá é da Assembleia de Deus, porque o pastor Po Yong-cho é da Assembleia de Deus. E eu estava sentado lá na cadeira e tinha um cara atrás de mim, né? Um senhor que ele tinha uma voz muito irritante. A voz dele, meu Deus, né? Fica quieto, né? Só que de vez em quando ele ficava em pé, do nada assim. Ninguém falou nada para ele fazer nada. Ele ficava em pé e falava assim, glória a Deus. Aí ele sentava e falava com a esposa dele. Aí de repente ele levantava, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, o que esse camarada está fazendo? Sabe, às vezes as pessoas, quando elas vão falar de Deus, elas parecem que elas têm que mudar o tom de voz, né? Tem que se transformar num ser sobrenatural. A voz tem que vir lá do diafragma, sei lá. Queridos, para você falar de Deus, basta você conversar para as pessoas daquilo que Jesus está fazendo em você. É muito simples. Ah não, mas eu não sei a teoria, eu não sei como explica a salvação, a graça, a misericórdia, a propiciação. Não precisa. Fala do que você sabe. Fala da sua experiência com Jesus. Essa semana no boletim tem um testemunho bem legal, pessoal. Não deixem de ler, né? Aqui é o testemunho da Ângela, né? Não deixem de ler o testemunho dela. E você vai ver, isso aqui é evangelizar. É você contar as coisas que Jesus fez na tua vida. Tão simples. Tudo bem que ela demorou quase um mês para fazer esse texto, mas assim
Mas assim, é simples, é você falar aquilo que você vive, aquilo que você sabe, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Isso é evangelizar, isso é ser missionário. Vamos continuar em Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Racionalmente falando, pessoal, ser cristão é uma loucura. É loucura. Eu vou te mostrar porque é loucura. Você trabalhou a semana inteira, você ralou a semana inteira, acordou cedo, fez um monte de coisa. Domingo é o dia de você descansar, não é verdade? Onde você está? Na igreja. Você é louco. Pessoal, você é louco. Você soa, você gasta a sua energia, você gasta o seu tempo, você gasta a sua paciência, você fica estressado para ganhar o seu dinheiro toda semana. Aí vem alguém, passa um saquinho e você joga o seu dinheiro lá. Você é louco. Você é louco. Mó frio, você deveria estar debaixo do seu cobertor, tomando chocolate quente. Alguns devem estar, né? Porque não estão aqui. Mas assim, você está aqui assistindo o culto. Sabe, loucura. Se você pensar em dízimo, se você pensar em sair para Cracolândia, se você pensar em várias outras coisas, fica pensando assim, eu sou louco. Eu sou louco em ir de carro num lugar que não tem lugar para estacionar, não é verdade? Você vem para cá orando, né? Eu agradeço a Deus porque você já vem orando. Deus me dá uma vaga, Deus me dá uma vaga. Aparece uma vaga, Deus me dá uma vaga. Tu sai dele, tira uma vaga, você fica contente. Sabe, a gente é meio louco. Por quê? Porque para a sabedoria dos gregos, ser cristão é loucura. Os judeus, eles querem milagres, eles querem ver o mar vermelho abrir, eles querem ver as coisas se multiplicarem, eles querem ver as pessoas sendo curadas da lepra. Para os judeus é um escândalo você falar que a graça de Deus é algo que você ganha e recebe sem fazer nada, simplesmente em acreditar em Deus e saber que esse Jesus é o seu Senhor, Ele é o Messias. Você é louco, você é louco. Nós somos loucos e é essa loucura que vai transformar o mundo. Aliás, é essa loucura que está transformando o mundo. E nós pregamos a Cristo crucificado, pelo simples fato de você viver Jesus todos os dias na sua vida. Ah, Joel, mas eu não consigo viver Jesus o dia inteiro na minha vida. Bem-vindo ao clube, porque eu também não consigo. Mas esse é o nosso alvo, viver Jesus todos os dias. 1 Coríntios versículo 24 e 25 vai dizer o quê? A gente prega Cristo, mas o que é Cristo? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. O que você prega? Eu prego Cristo. O que é Cristo? Cristo é o poder de Deus. Creia nisso. Manifeste o poder de Deus em você. Sabe, tem gente que é assim: ai, tem uma pessoa doente, sabe o que eu vou fazer? Vou chamar um pastor. A gente sempre faz isso. Aí você hipercarrega o seu pastor, né? Porque toda hora você tem que chamar o seu pastor. Ai, tem alguém doente, vou chamar o meu pastor. Tem alguém com demônio, vou chamar o meu pastor. Tem alguém com problema na saúde, vou chamar o meu pastor. Tem alguém com problema, a gente chama o pastor. Pessoal, pode chamar, tá? Talvez eu não vá, mas assim, eu talvez esteja muito ocupado com outras pessoas que também estão pedindo. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. O maior prazer. Eu existo para cuidar de vocês. Vocês têm que entender isso. Sabe, nunca pensem assim: puxa, eu não vou chamar o pastor porque ele deve estar assim super atarefado, cheio de reunião. Não. Talvez eu tenha um monte de coisa para fazer, mas eu vou achar um tempo para cuidar de você também, porque minha função é essa, cuidar de vocês, né? Eu sei que eu não sou perfeito, né? Não consigo fazer tudo o que eu queria fazer, mas essa é a ideia. Mas, sabe, você já tem o poder. Você já tem o poder. Você não precisa ser pastor para que a sua oração funcione. Você não precisa ser um diácono para que a sua oração funcione. Basta ser cristão. Se você é um cristão, a sua oração ela é carregada de poder. Nós precisamos entender isso. Ser missionário é ser cristão. Ser cristão é viver a Cristo todos os dias na nossa vida.
E a parte prática, ela é complexa porque a gente não consegue, a gente precisa de alguém falando pra gente assim: vai pra direita, vai pra esquerda, faz isso, faz aquilo. O dia que você conhecer o Espírito Santo de verdade, Ele vai falar pra você o que é pra fazer, pra onde é pra ir. Porque Ele guia as nossas vidas. Mas o nosso coração precisa estar aberto. Porque se o seu coração não estiver aberto, não vai funcionar. Eu vou terminar então a minha palavra com uma frase de um cara que eu gosto muito, né? Talvez você até fique chateado comigo, que ele não é do hall dos evangélicos, ele não é do hall dos grandes pastores do mundo, ele não é de Willow Creek, ele não é de Bethel Church. Ele é um cara que influenciou muitas pessoas a viver uma vida sem violência, a protestar sem violência. E ele disse uma frase que é muito importante para a gente viver como missionário nos dias de hoje. É um cara chamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi diz o seguinte: devemos ser no mundo a mudança que queremos ver no mundo. Essa frase é maravilhosa, pessoal. Devemos ser no mundo a mudança que queremos ver no mundo. E nós precisamos ser essas pessoas que vão transformar o nosso mundo em um mundo melhor. Não perca suas esperanças. Não perca suas esperanças. Deus, Ele tem planos muito grandes na sua vida. E nessa igreja também. Eu creio nisso. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos viver um cristianismo ordinário, a partir do momento que nós somos chamados, escolhidos, comissionados por Deus para ser tais pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo que nós nos reunimos aqui como igreja. Obrigado, Deus, por ter nos escolhido, por ter nos chamado para fazer parte dessa família de Deus, para fazer parte desses escolhidos, co-herdeiros, comissionados para viver Jesus todos os dias. Deus, obrigado por ter morrido numa cruz por nós. Obrigado por ter derramado do teu sangue, da tua vida, para que hoje nós pudéssemos viver essa vida. Obrigado, Deus, pelo teu amor imensurável por cada um de nós. Que o Senhor nos inunde com a tua presença e com a tua vontade. Transforma cada um de nós aqui nessa igreja. Transforma-nos em pessoas que entendem a comissão de Deus, que fomos chamados para fazer parte dessa grande obra que o Senhor tem em transformar todas as pessoas desse planeta em filhos legítimos do Senhor. Obrigado, Deus, por cada um. Que o Senhor continue falando nos nossos corações, que essa palavra venha ser trabalhada ainda, ruminada nas nossas vidas durante a semana, que nós possamos pensar e repensar e talvez quebrar alguns paradigmas sobre a questão da missão, que possamos entender que o Senhor é um Deus que nos chama para sermos pessoas que fazem diferença nesse mundo. Te agradecemos e entregamos o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém.